Olá, aqui é a doutora Marina Bond e hoje o vídeo é para você que fica sempre cheio de hematoma no corpo, as manchas roxas na sua pele, né? Toda vez que você bate em alguma coisa ou aparece do nada uma mancha roxa, você nem sabe como. Então, você não pode deixar de assistir esse vídeo. Mas antes, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho, porque assim você vai ajudar muitas outras pessoas a ter acesso a esse conteúdo e você vai ter o lembrete de assistir os próximos vídeos também. Então, vamos lá, que vai ter muita coisa legal para você aqui hoje. Vem comigo! Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são essas manchas roxas, né? Essas manchas roxas podem ser várias situações diferentes, tá? Se forem manchinhas bem pequenininhas, mais avermelhadas, elas são o que a gente chama de petequias, tá? Aí, normalmente, é uma alteração relacionada à plaqueta, tá? Ou se já é uma mancha mais roxa, propriamente dita, lisinha, que não faz abaulamento, bem rente à pele mesmo, aí normalmente são equimoses, tá? E aí já é uma situação de problema na coagulação do sangue. Se forma uma bola, né? Você consegue palpar uma bola, fica um pouquinho maior que a sua pele, aí já é um hematoma, já é pior do que equimose, também relacionado a problema na coagulação do sangue. Então, doutor, o que é a coagulação do sangue, né? Na hora que a gente se machuca, na hora que rompe um vaso do nosso organismo, o nosso próprio organismo fez um sistema para defender, para evitar sangramento. E aí você libera toda uma cascata de sinalização que leva à formação de agregados de plaqueta, inicialmente, para fazer o primeiro estanque daquele sangramento. E depois libera os fatores de coagulação que estão circulantes para formar o coágulo e o tampão para não deixar esse sangue sair do vaso. E depois ocorre todo o processo de cicatrização, certo? Se você tem um problema em qualquer uma dessas etapas, você vai ter mais hematomas, equimoses, petequias, certo? Então, como é que a gente vai ficar sabendo se você tem algum defeito em todas essas etapas, tá? Primeira coisa é fazer um exame de sangue bem completo. Então, a gente precisa avaliar quantidade de plaqueta, avaliar o seu coagulograma, avaliar tempo de sangramento, avaliar os fatores de coagulação, avaliar fibrinogênio, uma série de pedidos de exames específicos de coagulação que a gente vai solicitar, o médico vai solicitar no seu exame, para poder fazer essa avaliação completa e avaliar em qual desses processos você está com algum problema, certo? E aí, eu vou te dizer uma coisa, na maioria das vezes, você tem um histórico familiar de muita gente tendo sangramentos importantes, hematomas importantes, ou fez uma cirurgia que sangrou muito, essa é a pessoa certa para fazer um check-up completo da coagulação. E tem muitas doenças hereditárias que cursam com sangramentos maiores, as hemofilias e outros tipos de doenças. Então é muito importante fazer essa avaliação completa da coagulação se você tem esse risco maior de sangramento, tá? Mas algumas vezes a gente faz uma avaliação completa, tá tudo normalzinho, né? E mesmo assim a pessoa tem uma maior facilidade de formar hematomas. Aí pode ser uma questão mais de fragilidade capilar, a pele mais fininha. Isso pode acontecer principalmente com a idade, tá? Quanto mais velho você for ficando, mais a pele fica mais fininha, mais o vaso fica mais frágil. E aí você acaba se machucando mais fácil, se machuca sem sentir. Já bate e surge no dia seguinte um hematoma que você nem viu que estava lá e nem sabe direito o porquê que ele aconteceu, né? Isso é muito comum com a idade, as pessoas mais idosas, tá? Agora, vale a pena a gente ressaltar aqui, porque tem muitos remédios que mexem com as plaquetas e com a coagulação do sangue, né?
Então, por exemplo, se você usa o AS, a aspirina, o ácido acetil salicílico, que muitos pacientes usam para prevenir infarto, né? Prevenir AVC, naqueles pacientes, então, que já tiveram infarto, que já tem um stent, ele é fundamental, você não pode viver sem, né? Esse remédio, por exemplo, ele vai atuar na agregação plaquetária. Então, as suas plaquetas, se você dosar no hemograma, a plaqueta está normal, mas a plaqueta, por mais que a quantidade esteja normal, ela está disfuncionada, não está funcionando direito. Então, ela tem uma disfunção plaquetária promovida pelo AS, né? Justamente porque o objetivo de quem teve infarto antes é a gente evitar que tenha novo infarto. Então, a gente precisa atuar para evitar essa agregação plaquetária rápida, evitar a formação de placa de gordura. Também está tudo relacionado. Então, nesse caso, você vai ter sim uma maior tendência a ter sangramento, o sangue fica mais fino. O mesmo acontece, por exemplo, para quem usa clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, que são outros tipos de medicação que atuam de forma diferente, mas atuam nessa questão da agregação das plaquetas. Então, vai sim ter uma maior tendência de sangramento esse paciente que usa essa medicação. Um outro tipo de medicação que influencia bastante são os anticoagulantes. Eles atuam já nessa outra etapa, que são dos fatores de coagulação, propriamente dito. E aí a gente tem varfarina, rivaroxabana, apixabana, edoxabana. São vários os fatores de coagulação e remédios que atuam nesses fatores de forma diferente para tentar afinar mais o seu sangue, evitar a formação de trombo, de coágulo. Então, quem usa esses remédios de maneira geral? Ou o paciente que tem uma arritmia chamada fibrilação atrial, que é evitar a formação de um AVC, tá? Ou aquele paciente, por exemplo, que tem um trombo, teve uma trombose na veia, teve um tromboembolismo pulmonar, também usa esse tipo de medicação, né? Ou o paciente que tem uma válvula metálica dentro do coração, por exemplo, vai usar esse tipo de medicação. E essas medicações, então, atuam diretamente na coagulação do sangue. E sim, o sangue fica mais fino, com a maior tendência de sangramento, sim. Tá? Então, são situações outras que a gente, como médico, tem que perguntar para o paciente. Porque se ele usa algum tipo dessa medicação, sim, vai ter um maior risco de formar hematomas e manchas roxas quando a pessoa acaba batendo e se machucando um pouquinho. Mas, nesse caso, o benefício compensa o risco, porque o objetivo é evitar infarto, evitar AVC, evitar trombose. E aí não tem jeito, acaba tendo que usar realmente a medicação, certo? E lembre-se, olha, para falar dessas medicações, a gente tem um vídeo aqui anterior, tá? Anticoagulante, um vídeo muito interessante que eu explico cada uma dessas medicações aqui para você, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se achou que esse vídeo te ajudou, lembre-se então de curtir, compartilhar, comentar, coloque suas dúvidas, eu estou aqui para te ajudar. E se inscreva no canal, aperte o sininho da notificação, eu vou te ajudar sempre com vídeos novos para você cuidar da sua saúde e prevenir doenças. Um grande beijo e até o próximo vídeo.